No próximo episódio do Baldan Connection, a gente recebe José Espinosa, referência internacional em fisiologia e produção de cana-de-açúcar. Uma conversa sobre inovação e tecnologia. Não perde esse episódio que está incrível. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Baldan Connection, o nosso canal de informação prática direcionada a profissionais do manejo de planta daninha e do uso dos drones na geotecnologia. E hoje, um episódio, o nosso primeiro de vários, de um convidado internacional, o nosso amigo José Geraldo Espinosa. O currículo dele é grande. Chefe do Programa de Fisiologia e Produção Vegetal do Centro Guatemalteco de Pesquisa e Capacitação de Cana desde 2008. Atua nas áreas de tecnologia, aplicação, fisiologia vegetal, com foco em temas de maturador, inibidor, florescimento e controle de plantas daninhas, rematuradores maturadores e uso de adubos foliares. Com mais de 100 artigos científicos e técnicos e científicos publicados, é responsável pelo desenvolvimento de importantes tecnologias na cana-de-açúcar e atua como consultor internacional. Tanto é que ele está fazendo um trabalho aqui com a gente de consultor internacional. Sua formação inclui doutorado em agronomia na Unesp, de 2013 a 2016, curso complementar na Universidade Federal da Flórida, em 2016, mestre em Fisiologia Vegetal na Católica do Chile, de 2005 a 2008, e a graduação de Engenharia Agronômica pela Universidade San Carlos, na Guatemala, de 1997 a 2003. José, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente, pela palestra que você fez no nosso quarto workshop, foi fantástica, despertou curiosidade em vários assuntos, já até de brasileiros querendo fazer um intercâmbio com vocês lá, muito legal. Nosso muito obrigado e seja bem-vindo. Baldan, agradecido com você, viu? O convite que você mandou para a gente foi uma alegria recebê-lo, viu? É um prazer estar aqui com você e compartilhar aqueles conhecimentos sobre a tecnologia de aplicação, né? Controle de planta daninha, maturador, que são temas muito importantes nos países canavieiros, né? E Brasil é um país onde tem muita tecnologia, você é uma referência no tema, né? E para a gente é um prazer poder compartilhar com você o dia de hoje, né? Obrigado pelo convite. Obrigado, Zé. Eu vejo que hoje a gente vai ter uma aula aí de capim-camalote, que é um problema que está crescendo muito no Brasil. É verdade. E será que não foi você que trouxe para cá, não? Eu acho que não, mas eu acredito que é um problema mundial, né, de cana-de-açúcar, né, dependendo da origem dela. Mas a gente tem tecnologia hoje em dia que já conseguiu baixar aquela densidade de plantas nos canaviais. A gente considera que a gente já sabe bastante para controle, mas você sabe que a sucessão de novas espécies também é um problema, né? Zé, a gente vê como você falou lá, é um local que é uma planta, é a principal planta daninha lá? Podemos considerar? Ela e tiririca, né? Também. Sim, mas e o que está acontecendo no Brasil? Essa planta, ela está tendo está aumentando, ela está avançando nas áreas produtoras por causa da colheita mecanizada, ela contamina todo o equipamento, pássaro, cai no carreador, chuva, ela vem muito do trem, ali onde o trem vem disseminando nas paredes, cai no canavial, começa a colheita e começa a disseminação nas áreas produtoras. Sem dúvida. E aí a ideia hoje é também trazer o conceito que vocês usam do camalote e também trazer para os produtores do Brasil ter outra visão. Eu lembro do nosso colega Manuel, né, que veio para cá, e lá é uma realidade fazer duas
a 3 aplicações, Depende. pela questão da planta daninha. É uma interação de fatores, né? Que a gente fala assim, a umidade, a rica matéria orgânica que tem nos nossos solos, dá para essa combinação de fatores ajuda que a planta daninha capim-camalote seja com muita presença nas áreas, né? Então, aí tem que procurar algumas tecnologias de sequência de aplicação, tá? Entendi. Então, é isso. Né? Porque é isso, mas esse bate-papo, essa troca de informação, de uma pessoa extremamente renomada nesse assunto de planta daninha, você também é uma referência também, com certeza, não só na Guatemala, como no Brasil, que a gente conhece, que tem muito intercâmbio, né, de visitar lá, visitar o instituto que você está à frente. Ah, Quando a gente fala do capim-camalote, essa informação de aplicações sequenciais, logicamente que a gente até conversou disso e isso é unânime, é sempre antecipar, sempre trabalhar na pré-emergência, não tenha dúvida. É que em alguns momentos você tem que fazer alguma coisa em pós, você chega ali, ou por N motivos, ou por logística, ou por chuva, né? Ou, enfim. E é interessante, nós vamos ver algumas imagens que você trouxe para nós, né, Zé? Falando um pouco disso, falando um pouco da mato competição, da agressividade dela, em Isso. 70% você mostrou, e também essa sequência de aplicação que para vocês é comum. Você trouxe alguma coisa para mostrar para Isso, gente? mas antes a gente queria relembrar o que você falou, por exemplo, como que essa planta ela é disseminada. A gente brinca assim, porque o nome comum que a gente tem na Guatemala, em espanhol, é caminadora, né? Porque ela camina, como você explicou muito bem, né? Em qualquer jeito ela vai, ela se instala lá naquelas áreas de cana, né? Mas é muito rápido. E a agressividade que você falou, que a gente vai tentar dar umas fotografias no dia de hoje, como que funciona aí, e a gente, olha aqui, são algumas pesquisas que a gente faz, tá? Sabendo que a agressividade dela é muito alta. Você pode perder mais de 60% desses perfis, né? Da cana, né? Por metro lineal, se você não controlar nos primeiros 60 dias. Ou seja, o período crítico dela é muito pequeno, ou seja, você não tem muita janela para fazer aplicação. Por isso a gente fala assim, a coluna vertebral de controle de planta daninha, principalmente da capim-camalote, 0 a 5 dias depois da colheita ou depois do plantio, tá? Senão você não consegue controlar a ela. Entendeu? Então, esse é acá. Você está vendo aqui a densidade de plantas dele, mais ou menos são entre 800 e 1.200 plantas por metro quadrado dessas aqui, ó. Então, imagina a agressividade, imagina a matéria orgânica dela e a umidade, é fantástico. Tem temperatura, tem matéria orgânica, tem umidade e faz tudo aquilo que ela quer. E ela é uma especialista em produção de semente. Qualquer estresse, inclusive quando você faz uma aplicação mal feita de herbicida, aquele estresse já ela emite semente em qualquer tamanho. É Sem isso, dúvida, isso. sem dúvida. Você dá do outro lado para ver onde a gente aplicou um tratamento, não lembro qual que era, mas ela desceu a população dela, mas rapidamente ele deu flor, a semente, né? Aí propagou mais. A propagação dela foi mais rápida. A caminheira caminha. A caminadora camina, né? Então era muito rápido. Mas quando você controla, você tem aqui não tem herbicida, não tem nada, é controle com capim, né? Sim, Capim, sim. aí a Sem gente mato competição. isso, sem mato competição, nem interferência da planta daninha e não tem herbicida. Aí dá sirva para comparar aquilo que ela faz. Aí a gente tirou de aí a planta e você está vendo a cor. O cor dela nitrogênio, ou seja, ela tem, além de competência, né, Alelopatia. a competição, alelopatia também, entendeu? Então, é uma planta muito agressiva. Ela é muito, É muito muito. agressiva. Você tem que controlar preventivamente. Sim, sempre na pré. É na pré, sempre na pré. Uma boa pré vai dar uma segurança para você
vai ter, mas a população, aí o nível de infestação vai ser muito mais baixo. Por isso que às vezes antes dela sair você já tem que reposicionar outro produto, lógico que nós vamos falar dos produtos, nós Isso. vamos explorar isso de você, para estender esse residual. Só que esse conceito, Zé, que a gente tem que trazer, porque nem todo mundo tem esse conceito, acho que é uma aplicação em virar as costas, é onde que ocorre a decepção no controle, fala aquele produto não controla, só que quando a gente coloca inúmeras combinações, a gente vê que no máximo ali é 90 dias de controle. Então, dos melhores tratamentos, Entendi. entendeu? Então você tem que fazer esse cronograma de aplicação. Como é que vocês fazem isso? Mas antes, deixa eu mencionar alguma coisa. Quando você faz essa programação, essa sistematização de aplicação, você tem que incluir no programa, na mistura de herbicidas, um pós-emergente. Porque muitas vezes a semente já está aí, a planta já está aí, é emergida. Se você não coloca dentro da mistura dos produtos um pós-emergente, vai ser o futuro do dor de cabeça para você lá na frente. Então, você tem pré-emergente mais pós-emergente. Aí, então, aí a gente planeia, né? Faz essa sequência, os 0 a 5 dias, né? Depois tem adubo, né? Dependendo se uma cana planta, né? Ou cana soqueira, né? Depois chega a aplicação de pós-emergente, se é necessário ou não, né? Com essa. Mas a gente fala também pré-pós. O que significa isso? Herbicida pré-emergente, mas pós-emergente também. Ou seja, sequencialmente, né, mais ou menos uma janela de 60 a 90 dias você pode fazer isso. Exato, esse conceito a gente já tem aqui, inclusive nunca chegar a imagem aqui mostrando aquele mundo de planta enorme, né? A gente já faz isso. Mas mesmo assim, talvez você, em alguns pontos, você tem que fazer alguma aplicação complementar. Isso. Isso é possível fazer com um drone e vocês usam esse tipo de tecnologia? Opa, a gente faz isso, porque algumas vezes você não tem o equipamento terrestre, né? Aí você precisa fazer vamos falar assim, uma catação nessas áreas que você não controlou bem a pré-emergência, né? Ou tem muita densidade de plantas, tá? Quando a gente fala 3 aplicações, seria essas 2 de pré, às Isso. vezes o pós-inicial quando necessário, quando você chega e tem alguma planta que escapou, Isso. seria 2 pré com provável uma pós junto com o pré na segunda. Isso. E às vezes é comum fazer uma pós-emergente. Isso, aqui a gente fala assim, para serrar o canavial, tá? Para fechar. Para fechar. Isso, para fechar. Essa seria a outra aplicação, tá? Você pode falar um pouco desses produtos, Zé? Hoje o que é referência? Hoje... A gente utiliza na Guatemala, por exemplo, flumioxacina, isoxuflatole, né? Que seria produtos muito bons para a época mais seca, né? Você conhece o isoxaflutole mais o indaziflão? Isso, mas Você a tem gente lá ou não? temos. Mas a gente só utiliza isoxuflatole, né? Por que, Zé, você não utiliza Porque o outro precisa mais umidade. A indaciflam. Não, Indaciflam para a gente, né? para vocês. Para a gente precisa, a gente se aplica seco, sem irrigação, ele não dá. Para a gente não dá. Eu não Porque posso... o nível de infestação, com certeza, será diferente. O pH, a matéria orgânica, também, ele tem alguma interferência. Para nós no Brasil, é um dos melhores herbicidas na seca, é o indaziflam mais o isoxaflutole. Olha que interessante. Mas a mistura. A mistura. Que a gente pode aplicar também assim, mas... Depois você usa o indaziflam sozinho. Entendi. Vocês também usam? Não, utilizamos sim, sozinho. Tá? Mas para a época mais úmida, a gente utiliza também pendimentalina, né? Muito bom, né? Muita pendimentalina. Ou mistura pendimentalina com flumioxacin, pendimentalina com isoxuflatole, entendeu? Ou pendimentalina com clomazone, também a gente utiliza essa aí. Entendi. Então a gente faz várias misturas dependendo do nível de infestação daquelas áreas, tá? Esse é o pré-emergência, vamos falar assim, os produtos que mais se utilizam, tá? Ou também a gente utiliza pendimentalina e masapic. Essa mistura, tudo acompanhado com mesotrione. Tudo. Tudo? Tudo.
E pega o pó, só a mesotrione sozinha com Opa, essa combinação? só pega. Ela atua dessa forma e a gente já viu que desceram os níveis de planta daninha de folha larga, né? Vamos pensar aqui no o imazapique, por exemplo, a gente usa na seca muito com a combinação pronta do isoxaflutole mais o indaziflan. Indaziflan. Na seca é um grande produto. Tudo que Isso. você falou, o que a gente trabalha, tá batendo. Muito excelente produto, a pendimentalina aqui, o Prol, que é encapsulado. Lá é encapsulado também? Temos encapsulado. Encapsulado. Também a gente utiliza a concentração, a emulsão concentrada, né? Entendi. 500 na concentração, na formulação. Tá? Mas a gente tem 45 e 6, acho que é cápsulas, suspensão encapsulada, né? Ou Isso. cápsulas em suspensão. Tá? O imazapique, o platô, Isso. a gente usa muito bem. Ok. O indaziflan, o Allium aqui no Brasil tá indo muito bem. A flumioxazina tá indo muito bem. Inclusive a Sumitomo, que estava com a gente, ela tem dose até 1 litro agora, estendeu a bula, isso ajuda demais. E o clomazone, a gente utiliza e bate com o que a gente faz. Os produtos que você usa são esses, basicamente. Basicamente são esses. Daí tem a metrina, tem a tracina, são aqueles que vão complementando a mistura. Mas uma coisa interessante que eu trabalho muito com mesotrione, eu até aqui no Brasil eu falo que é o metribuzin dos pobres, né? É pobre porque até quero usar essa, nada contra você ser pobre, é um estado de passagem que todo mundo, porque era pobre. Tinha um diretor numa usina, entendi. E ele falava, ele me chama de Juninho. Juninho, aqui é usina de pobre, não é para gastar dinheiro, sabe? Ele fazia a mensagem que ele falava, ó, faça o melhor com o que você tem na mão e faça o máximo com o mínimo. Era esse recado, eu conhecia ele. E a gente usava atrazina, mesotrione e diuron, que eu falo que é o sem cor dos pobres, que é tão seletivo quanto, né? E a gente utilizava esse produto. Mas quando chegava no camalote, na pós ali, até pós inicial, a gente não conseguia matar. E você tá falando que você faz com imazapique mais pendimentalina e ele, ou o Allium com o indaziflan com outro produto, você coloca ele e mata. 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 Que tamanho as plantas? Depende, mais ou menos 5, 10 centímetros, ela dá, ainda dá. Nossa, interessante. Dá para fazer isso. Mas a gente faz outras coisas, como por exemplo, adiciona coadjuvante de óleo vegetal na mistura dos herbicidas, e a gente percebeu que se você tem altas temperaturas ou você tem alta chuva depois da aplicação, esse coadjuvante aí, a base de óleo, ele faz que sua aplicação, os seus produtos, a residualidade incremente. A gente fez vários trabalhos, quando antes a gente não utilizava esse coadjuvante, depois adicionou, a gente viu mais dias de controle. Aí fomos percebendo, chovia, não lixiviava. Nossos solos são francos arenosos, né? Então, se você aplica e depois tem uma chuva, vai embora. E entendeu? tem essa quantidade grande, são 2 tipos de solo, então, tem os solos argilosos e os franco-arenosos. Mas o 90% são francos arenosos. Você E tem quanto que tem de matéria orgânica nesse solo? Tem, mais ou menos oscila entre 3 a 7%. É bastante. É muita coisa. É bastante. De origem vulcânicos. Entendi. A gente tem muito vulcão, né? Então, a origem dos solos são muito ricos. Sim. Vamos seguir? Vamos lá. Que você, era para mostrar esse aqui. Volta lá. Vamos lá. Aí, ó. E que você está explicando, né? Ok, esse aqui é uma testemunha, né? Sem aplicação, 1.200 plantas por metro quadrado, né? É muita coisa. A gente tirou dessa parcela, porque é o mesmo tamanho, você está vendo acá, tirou 60 dias as plantas, só para ver aquele efeito, para ver aquele efeito que fez. Visual na planta, né? Porque às vezes o produtor não logra, não consegue entender os números, né? Mas quando ele vê, aí dá. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sem dúvida. Aí... E ele vem aqui. Esse é o tipo de trabalho que você faz para convencer também os produtores? Porque a gente faz gira de campo, né? Essas giras de campo leva as pessoas aí, aos técnicos, e a gente mostra. Olha,
Tá vendo? Se você faz uma mala mistura, se você faz não controlou bem, se você não selecionou aquele produto certo para, né? Então, tem todas essas coisas aí, entendeu? Se decantou seu produto, sua mistura também e você fez uma má aplicação, vai ser isso aí, Entendi. né? Muito bacana. Isso aí Então, tá faltando mais. e aqui, ó, esta parcela aqui não tem interferência de planta daninha e não tem interferência de herbicida. Para que serve a gente? Para que utiliza essa parcela aqui, ó? Para fazer a comparação de fitotoxicidade com aqueles tratamentos que a gente está testando. Tá? Entendi. Se você não tem essa, você não Não pode tem um falar parâmetro. não pode falar se fez fitotoxicidade ou não. São herbicidas, né? Sim. Está trabalhando com sim. produtos para a planta que tem algum efeito. Tem que medir. Então, esse é o panorama aqui, ó, tá? Para capim camalote, principalmente. Tem mais coisa aqui, né? Tem esse aqui, que é o mesmo trabalho, só que visto de outro lado, de outro ângulo, né? Para que você dê uma olhada aí. E ao lado também tem o controle do produtor. Da área da usina, nessa usina. Era isso aqui. Mas o mais importante é esse aqui, ó. Eu ia perguntar isso para você, que eu vi na sua palestra, né? Olha só a competição, né? Cadê a caminheira aqui, ó? Tem aqui, tem só a capim camalote, a maioria é em cana-planta. Certo. A maioria, por quê? Porque aí dá dor de cabeça você estabelecer aquela cultura, depois você tem outras ferramentas. Mas também ela pode estar misturada com outras plantas daninhas, né? Aí eles têm diferentes níveis de infestação ou de prejuízo na cultura. Aí a gente já tem pesquisa que vai de 26% até 84% da redução daquela população de perfilhos na cana, né? Em 60 dias, pode ser 45, 60 dias, dependendo a época, mais seca ou mais úmida, entendeu? Ali nós estamos vendo capim colchão, né? Também. A califa setosa, o que é? É uma folha larga. É? É uma folha larga. Em alguns lugares tem muita coisa. Tem muita coisa. É virado muito. Quando a gente até falou disso, mas assim, você pegar as principais plantas daninhas para quem está assistindo a gente conhecer na Guatemala, qual que é a ordem? Eu acho que está aqui, ó. Não sei se estava aqui, não, mas era assim. É assim, capim camalote, tiririca, e daí ficam todas aquelas hipomoeias da folha larga, né, merrêmia, momórdica, charantia, né, melão São Caetano para vocês, tá? Essas são as principais, por exemplo, na cana mecanizada verde, ou colheita verde, ou crua, as principais são folhas largas, merrêmia, hipomoeias e momórdica. Esse é o dor de cabeça para o produtor, tá? E o camalote também. Não, camalote também. Sai na palha, nem liga para a palha. Depende a produtividade, o colchão de palha, ou a palha que você tenha no solo. Acima de 10 toneladas que a gente fala, já pode ter problema de capim camalote, tá? Abaixo dessa, desculpa. Mas é o que acontece, você tem um talhão e depois você vai falar disso para frente, que a gente vai conversar de taxa variável, né? Entendi. E quando a gente pensa em taxa variável, você vê lá que tem lugar que tem mais biomassa e menos biomassa. Isso. Então, dentro do talhão, tem lugar que você tem 80 toneladas, que vai gerar uma quantidade de palha de 6, 8 toneladas. Tem lugar que tem 12. Então, ele é um problema. Concordo com você. Já uma digitária, que não é um problema nenhum, tá aqui, ela compete muito pela alelopatia, mas todos esses produtos que a maioria deles, né, o indaziflam, a flumioxazina, o clomazone, o pendimentalina é muito bom para isso. Aí uma aplicação você passa sem nenhum problema. O conceito é esse mesmo, né? Mas é assim, vocês podem ver aqui, então depois a gente está vendo aqui que é uma área específica, né? Onde a gente estava fazendo umas provas com drone, naquela época quando começavam os drones, porque você está vendo o modelo dele aí, é daqueles que na época saíram
muitos modelos chineses, né? Esses daí que não fazia entrar na nossa cabeça, deve ser a gente falar, como é que isso aí vai funcionar, não é verdade? Tinha muitas pessoas aí, não vão funcionar, o volume é muito pouco, etc. Eu era uma dessas. Imagina. Eu era uma dessas, porque essa aplicação localizada, eu falei, ó, a gente consegue atingir o alvo com costal, imagine com um drone desse ele vai dar conta, mas porque é uma mudança de conceito muito grande, a 5 metros, aquele véu girando, né, aquela faixa que abre aí, ó. E aqui mesmo tá lá, ó, Pendimentalin com Flumeoxazina. Tá vendo? Para capim-camalote é uma grande associação. Tá vendo? Então a gente é uma mistura muito comum, muito boa, mas é uma coisa a diferença do Brasil, que a Flumeoxazina de lá é 510 WG, né? WG. Grânulos. Vocês aqui é uma suspensão concentrada. Isso, 500. Melhorou. Isso para nós melhorou. Né? A Sumitomo tem o Sumivin, que é uma suspensão concentrada. Isso. E com a possibilidade de você usar 1 litro. A 1 gente litro fez... por hectare, que é as 500 gramas por hectare. Então a gente fez um trabalho com esse lá na Guatemala e a gente encontrou que meio litro era bom, porque a recomendação aqui nessa época estava mais ou menos 0,3, alguma coisa assim. Não funcionava. E não funcionava. Para mim não me funcionou. Não funcionou. A gente foi 0,5 e para cima, entendeu? Aí a gente fez esse trabalho lá, porque o nível de infestação é muito grande, a matéria orgânica é grande. Eu falo que a Flumeoxazina que a gente conhece, aqui no Brasil, 400 ml por hectare. Só que agora com 1 litro, inclusive a bula para o colonião e para o capim-camalote, para o colonião é 500 até 500 e para o capim-camalote até 1 litro. Então, assim, eu acredito muito que, inclusive, aquelas plantas que ele tinha um efeito médio, talvez possa subir, né? Possa subir. Então, assim, interessante porque é meio litro e aqui a gente sempre trabalhou com 400 e agora nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com 1 litro. Então, eu te falo meio litro porque o protocolo nesse entonces era até meio litro. Porque eles deram as dosagens de aqui do Brasil. Sim. Ele não passou de 0,5. Mas o tratamento 0,5 foi melhor para a gente. Então, por isso eu falo de aí para cima, com certeza que a gente vai controlar melhor, né? É um novo produto, vamos falar com você tem essas outras. Isso. E o interessante, um exemplo da Flumeoxazina, que é um produto que eu gosto de produtos com essas características. Você pode aumentar a dose sem prejudicar a seletividade, né? Por posicionamento e por seletividade, né? A gente tinha um problema com esse produto lá, porque algumas vezes o pessoal não lava bem certo seu equipamento, né? Aí vai fazer uma extensão de vai fazer outra aplicação e leva alguns resíduos, né? E ele fica... Agora, é bem interessante, porque ele onde cai, ele queima, né? Ele faz aquela... E eu falo para as pessoas, mas ele não transloca. Não transloca, então não vai morrer a planta se você tiver esse negócio aí, não. A gente já fez, viu muito erro de produtor e não deu para morrer a cana, não. Então é um produto que é bom, eu gosto demais, na pré-emergência. É isso aí, não, sempre na pré. Na pré-emergência. Então, e a gente aprendeu outra coisa com estas plantas aqui, ó, que seria merrémia e pomoea, que a gente sabe que nem todos aqueles produtos auxínicos são para todas as espécies. Então a gente fala por especificidade de produto, espécie de planta. E nesse caso para as hipomoea, merrémias ou momórdica, né? Essa é uma coisa que a gente aprendeu também, tá? Então agora faz mistura de mesotrione com picloram ou com triclopril ou com 2,4-D mais picloram. Essa combinação é bem boa, muito boa, né? Muito boa. A gente hoje estava falando do arreio lá no evento, né? O arreio a gente usa no drone para fazer a pós-emergência e eu falo que aqui, né, no Brasil, que a gente fez um comparativo, que é uma referência para nós, o Amicarbazone é uma referência nessas plantas, nas hipomoeias, nas merrêmias, nas sementes grandes, e a gente compara o arreio na úmida, né? Entendi. Inclusive passa muito bem a palha,
com aquelas aplicações localizadas, ou na cana-planta, Entendi. e a gente compara, logicamente, que nós não vamos usar o amicarbazone nesse momento de umidade. E eu falo que é o amicarbazone da Úmida pela referência, né? Entendi. A gente já comparou e ele vai muito bem. Isso na Guatemala também, o Picloram é um produto utilizado, Bastante, ele é uma referência para você? Sim, Picloram 2,4-D, viu? Sim. Esse é um produto comum. Ou com fluroxipir. Quando eu falo de Picloram, eu falo no sentido de residual, não de matar na poça. Não, a gente utiliza para... não utiliza na pré-emergência, não. Não. Não, só utiliza Só na como pós. complementar. Isso. Por Entendi. exemplo, mais ou menos quando tem a cana entre 3 e 4 meses, tem muito hipomoea, você pode entrar aí. Sim. Mas tem que ter cuidado com a dosagem, porque a gente já viu muita fitotoxicidade de algumas variedades, no caso do nosso, né? Variedades diferentes de vocês, que dá uma quebrada no crescimento da cana, né? Sim, Isso é bem comum. O que a gente vê em falha de aplicação, sobreposição, aí acontece o efeito do hormonal, quebrar Isso, esse hormonal, entortar. com certeza. Mas nas doses, assim, a gente nunca reparou isso aqui. Agora, quando você sobrepõe, se acontece alguma coisa, isso aí a gente vê. Tá bom. Então, é esse aqui, ó. E, bueno, a gente tem aqui uma sequência de controle muito geral, né? Mas eu expliquei para você como que a gente faz 2 ou 3 aplicações na cana, dependendo do nível de infestação de capim-camalote, principalmente. Né? Aqui é uma sequência que você faz aqui, parece que é um T40 ali, fazendo a aplicação. Aqui você está fazendo pré-emergente, né? Pré-emergente. Olha lá, de 0 a 5. De 0 a 5. Colheu, 0 a 5. Isso aqui é uma soqueira? Esse aqui é uma soqueira. Esse aqui foi fogo? Teve fogo aí? Tem fogo. Tem áreas que tem fogo, precisa fogo. Por causa da produtividade? Isso. Mas a umidade. Muito por úmido. Causa da umidade. Muito úmido? A início da safra, se você não faz essa prática aqui, vou falar para você, cai o nível do sacarose. Entendi. Tá, né? Muita matéria verde. Muita matéria verde. É demais, muita coisa. Então você precisa em algum momento fazer aqui. Claro, a gente tem colheita mecanizada, crua, pouco a pouco. Claro, é isso aí. É isso aí. Além que a gente também tem fogo criminal, né? Entendi. Não sei se vocês têm esse problema aqui, mas lá a gente tem demais. O ano passado, essa época aqui, Ribeirão Preto, parecia que você estava em Londres, sabe? Mas não era neblina, era fumaça. Fumaça, entendeu? Então a gente tem esse aqui. E essa sequência, pois ela é boa no sentido do controle de capim-camalote, principalmente, né? Então, tem algumas dicas também, se você faz terrestre, como por exemplo, o bico. Para a gente é bem importante o bico, né? O coadjuvante que eu falei para você, a base de óleo vegetal, e o volume de aplicação em algumas áreas. Quando eu falo volume, quando estamos na época mais seca. Trator ou drone? Você está falando? Estou falando agora de trator, né? De trator. Quando a gente está virando. Porque você faz tudo também com drone em algumas áreas. Fazemos com drone, a maioria, mas também agora está incrementando mais o uso do drone. Entendi. Para essas práticas, tá? Tá. Então, essas 3 coisas que eu falei, se você ponta, adjuvante, a base de óleo. Isso, e o volume tratorizado, com trator. Qual que é o volume tratorizado? Andamos entre 200 e 300 litros. 300 litros a gente viu na época seca. Na época seca. O que você viu de melhora nisso na época seca? A extensão da residualidade da mistura. Se você falhou em uma dessas 3, você não vai ver isso, não. Eu sempre falo assim. Por quê? Porque você tem altas temperaturas, os danos por fotólise, né? Sim. E também você tem esquenta demais o solo, né? Tem uma degradação também do produto, mas com óleo, volume da água, ela dá essa diferença. Quando você aplica esse óleo numa palha, não tem não tem a retenção na palha? O óleo não fica, ele não vai aderir? Não, no absoluto não. Foi a primeira pergunta que fizeram para a gente, e a gente demonstrou isso aí, não. Qual que é a diferença? O volume também da aplicação da água. Porque você precisa, como que seria uma aplicação sobre palha? Precisa irrigação rápido ou não? Seria o ideal, né? Qual que é o ideal? Seria.
Se tiver irrigação... Então você aplica com o trator. O problema de vocês, eu acho que vocês têm extensões muito mais grandes que a gente. Você precisa mais eficiência, né, dos equipamentos, né, de aplicação, e a gente faz por esse lado, se tem a oportunidade de fazer uma boa qualidade, uma boa aplicação dos herbicidas nesse momento, né? Entendi. Então, a gente já viu esses resultados aí, eu acho que isso foi o sucesso de a gente até o dia de hoje, tá? Claro, estamos mudando o drone, estamos aprendendo, vamos pouco a pouco, funciona, 10 litros, 20 litros, funciona. A BASF fez aqui no Brasil, eu participei como cliente na época, eu trabalhava na usina, e eles fizeram um programa junto com o Marcelo, da Costa Ferreira, para redução de vazão. A gente sempre trabalhou com 250, 200, e a gente veio trabalhar ali com 150, 100, e na época os trabalhos que a gente fez ficaram muito parecidos, a gente não viu isso, aqui a gente não viu. Não viu. Porque eu estou falando isso, né? As três coisas. E são países diferentes, talvez, né? Não sei, eu acho que tem que ser uma combinação de fatores, viu? Os bicos que estamos falando, né? A gente sempre usou bicos que produzem gota extremamente grossa. A gente começou a utilizar aí. Gota grossa. Óleo, volume e gota grossa funcionava, mas ainda tinha escapes, né? Como se fala, escapes. E depois a gente começou a utilizar aquelas de dupla saída, né? DG, nesse caso na Guatemala e na América Central é muito utilizado o TIGET. Dupla saída, DG, J, alguma coisa, 60, 110. Ele tem uma maior cobertura. Se você tem pedra ou tem alguma coisa, ele entra dos dois lados. E onde ficava a semente da capim-camalote? Lá embaixo. Quando você fazia uma aplicação normal, não conseguia. Hoje em dia, com Manuel, por exemplo, é um exemplo disso, que ele mudou, trocou as pontas, e hoje é mais êxito ainda assim. Entendi. Com palha, melhor ainda. Entendi. Então, essas são algumas coisas que a gente fez no dia a dia, fazemos pesquisa, mas é uma pesquisa para solucionar os dores de cabeça do produtor. Então, não demoramos muito em fazer aquelas pesquisas, entendeu? Tem que fazer pesquisa aplicada. Tenho certeza que alguém está ouvindo aqui vai fazer alguma coisa nesse sentido para comprovar. A gente espera que sim, né? Que depois que eles contem para a gente. Né? E se você tiver algum artigo, você manda para nós que você fez, que eu quero compartilhar com quem precisar, tá acompanhando o canal, que a gente vai compartilhar isso aí. Sim, com certeza a gente vai compartilhar. É que nem o professor Velini fala, né? Eu levo isso, aprender, desaprender para aprender. Foi o que a gente está fazendo hoje com os drones, né? A gente olha para uma barra, olha esse véu aí e fala, será que vai ter deposição, uniformidade? Será que nessa deposição vai ter uniformidade, né? E são quebras de paradigma. Qual que é a altura? Então, 5 metros, 4 metros, 3... E a gente mudou rápido, né? Porque os bicos são diferentes, já não são agora, hidráulicos como estavam antes, agora são rotativos, tem que entender como que fica a sobreposição aí, né? Tem mais alguma coisa então, aqui? Essa coisa, aqui, aplicação, olha lá, o isóxiaflutose. Olha aqui, tá vendo aí que a gente falou dessa mistura, né? E maçapique, para folha larga também, né? Tem para tiririca, e isoxuflatole para capim-camalote. E também tem efeito em outras plantas daninhas. E o mesotrione que eu falo para você. O óleo ali, quanto você usa na solução sempre? A porcentagem de óleo é quantos? 1 litro por hectare. A gente utiliza 1 litro por hectare. Você vê ali, ó, hoje a gente trabalha muito, você usa o adjuvante, você usa o isoxaflutole, o imazapique, o mesotrione e o óleo. Isso. Não, essa não é uma ordem que a gente utiliza. Sim, mas vamos falar assim, hoje ali, ó, hoje no Brasil, a gente, a BASF fala do platô, né, que é CCT, né, corda, colonião e tiririca. A gente descobriu
Descobriu não, né? A gente descobriu aqui no Brasil, mas você está falando que você já usa lá, é um grande produto para o capim-camalote e para o sorgo alepense, que eu vi que você tem lá na sua área. Isso. E eu falo que a evolução dessa mistura que foi usada, eu lembro, eu comecei a trabalhar em 2000, que quando começou os herbicidas para seca, por causa dessas grandes extensões, Claro. e a gente está usando o isoxaflutole mais o indaziflan, que é evolução muito grande em controle. Com o imazapic a gente usa muito essa mistura. É E você verdade. usa o isoxaflutole puro. E você tem a combinação, né? Temos a Tem a combinação, temos É. a combinação, mas Experimenta porque nós vamos também observar esse volume de aplicação diferente ponta. Olha, porque o produto hoje, aquele efeito recarga, que você não tem muito por causa desse solo, por causa da matéria orgânica. Aquele efeito que tinha do isoxaflutole, de amarelar, quando ele entra, quando ele vira herbicida. é que é assim, se você tem uma chuva, 5 milímetros é suficiente para fazer. Eu tenho uma fotografia dessa aí, mas 5, 10 milímetros virou todo branco. Porque a solubilidade dele é muito alta. Né? Então, quando você está hoje com a nova formulação deles, que é o isoxaflutole mais o indaziflan, você não vê mais isso no campo. Muito Não, raro é de ver. verdade. Não, mas a gente percebeu isso quando começou a utilizar mesotrione. Não dá isso também, apesar que como que funciona o mesotrione lá? É um inibidor de 480. carotenoides também, né? É 480? É 48, isso mesmo. Tá? E num ambiente desse aqui, ó, a gente já tem capim-camalote com certeza, são plantas pequenas. Já, tem. Põe no chão tudo isso? Colocamos, sim. Talvez seja esse bom, é interessante. Eu não tenho essa experiência. Colocamos esse aí, é para isso mesmo. É até interessante que eu falo, né, que eu vou tocar nesse assunto do Sencor, eu falo que é o metribuzin dos pobres, né? Entendi. É porque eu trabalhei numa usina que tinha um diretor e ele falava, ó, aqui a gente é pobre, não pode gastar dinheiro, nós temos que economizar, temos que fazer o máximo com o mínimo. Era um recado para a gente otimizar os recursos que vinha, não faltava, né? E daí a gente criou uma ferramenta que era tão seletiva quanto, né, o metribuzin, que na época faltou, teve um problema com formulação, e daí a gente fez aqui o mesotrione, combinou com a atrazina. Na Austrália, eu aprendi a trabalhar com a atrazina na Austrália e colocou o diuron junto, e daí ficou o Sencor dos pobres, que eu falo Sencor dos pobres, né, que é o metribuzin dos pobres, e a gente não consegue matar camalote pequeno, inclusive, com isso, não consegue, e você tem essa experiência de matar na Guatemala, interessante. Vamos olhar, será que é o óleo, né? Será que é um litro de óleo que faz alguma coisa? Pode ser. E quando você fala do mesotrione, que eu vi que na sua apresentação você falou bastante dele, aquela parte que você falou de várias associações, eu vi que tem uma lá de pendimentalin, com o próprio flumioxazine, você usando mesotrione. Isso. Para nós a gente usa a ametrina, e pelo que eu entendi, você, em vez de usar a ametrina, você usa muito mesotrione com óleo. Baldão, se você... Quantos ml de mesotrione por hectare? É 0,4 litros de produto comercial. Tá, a gente usa 0,3 aqui. Então, eu queria falar disso aí. Outra coisa que a gente procura sempre, você lembra aquele triângulo que a gente mostrou? Lembro. Tem o quinto fator aí, carga química. Para a gente, bem importante reduzir aquelas quantidades de ingrediente ativo no solo. Esse é um fator para a gente que a gente tem para 2033, a indústria da Guatemala de cana tem que encontrar aquele objetivo de sustentabilidade ou sustentabilidade na indústria da cana. Aí a gente está trabalhando com reduzir, com bons produtos, a carga química. Produtos mais concentrados. Pode ser, mas por quê? Porque a metrina, a atracina, diuron, que outro, não lembro agora, são de doses altas. Hexazinona mais diuron. Hexazinona que a gente utiliza para fechar, hexazinona diuron, para fechar. Certo. Mas aí com mesotrione. Sim. Aí reduz aquele processo de fitotoxicidade, que as queimadas que normalmente você olha com hexazinona diuron, você agrega, adiciona mesotrione, ele fica menor, fica melhor. Sim, entendeu? Sim. Mas a gente... Era isso. A gente não tem essa experiência aqui.
única coisa que eu vi matar na pós é que a gente fez uma combinação para Syngenta que eles colocaram o nome de 3 ao cubo, que eu falo 3 mais 3, mas eles colocaram o 3 ao cubo pela sinergia, que é o único que consegue matar quando o camalote, em estágios iniciais e avançados, que é o Grover, que é mesotriona, S-metalaclor mais hexazinona, daí nós colocamos também o diuron, e daí a combinação pronta do Calipen, que é mesotrione mais atrazina. Quando a gente mistura tudo isso no fechamento, que você falou, eu não consigo ter bons controles no capim camalote, quando a gente compara, usa Jump, que é diuron mais hexazinona, e coloca o mesotrione junto, a gente não consegue matar o camalote. Entendi. E daí vocês têm experiências positivas nesse sentido? Sim, mas essa mistura que você está falando é boa para gramacera, né? Também você, porque a gente adiciona 1 litro de óleo e ela fica totalmente controlada. Entendi. Ó, a gente começa a falar e vai mudando os assuntos, porque é tanta coisa. Tem muita coisa para falar, né? Mas vamos seguir no camalote. Tá. Olha é a mesma área, similar, né? Um pouco mais tarde que da entrada aí, a gente fala sempre para o produtor, não faz isso, porque senão você vai ter... Bela aplicação, bem úmido, hein? É o solo bem úmido. Não, inclusive o ambiente tá aí. Tá vendo a nubosidade? Essa nubosidade é assim. Olha aí. Esse aqui, uma prova que a gente estava fazendo aí. Mas aí, olha que beleza. Você viu atrás aquelas aplicações, é o resultado, né? Essa é mesmo, né? Esse é o resultado Aqui é a imagem daquela lá, aqui é o papel sensível da aplicação. Que a gente tem que medir, né? A gente tem que medir, né? Sim, com certeza. Aqui, esse resultado aqui no capim camalote é o isoxaflutole, o imazapic, o adjuvante e mesotrione. E 1 litro de óleo. E mesotrione, né? E 1 litro de óleo. Isso. Olha esse aqui. Nossa, que cana bonita. Aqui, espaçamento aqui é 1.8? Aqui tem 1,50. 1,50? Temos de 1,40, de 1,50, a maioria. Estamos voltando de 1,75, 1,80, tá? Então, olha, quando eu morei na Austrália, estava desenvolvendo o Super Single, que era uma boca mais larga e fazia esses toceirão com 1,80 m. Aqui olha que perfilhamento dessa cana. Tá bonito. É uma cana nova? Não, é cana soqueira. Então, mas é primeiro corte? Era primeiro para segundo, se não me engano. Né? Entendi. Era esse aí. Então, esse é o produto final daquelas misturas que a gente faz. Sempre procura novas ferramentas ou produtos, né? Mas a gente mudou, um dos autores disso foi aí, Manuel, né? Porque chegava produto novo, saía produto, não conseguia controlar, mas todo mundo utilizava a mesma sequência. Chegava outro produto com a mesma sequência. Não, vamos parar aí esse negócio. Algo está errado, vamos falar. A sequência, vamos mudar as sequências. Mudamos todos a sequência. Aí virou melhor. Aí depois encontramos os bicos, o volume e o coadjuvante. Muito bacana. Foi sistemático, né? Mas agora todo mundo utiliza. Muito legal, tá? Muito legal. Então, esses são alguns resultados. Olha aí. Mas também a gente tem esses tipos de problemas, né? Que preparam, né? Não consegue entrar. Não consiga entrar ou os níveis de infestação são muito grandes, né? De capim camalote. Você lembra o que você aplicou aí? Dá mais dá sequência aqui tá a planta verde, dá mais uma aqui. Sim, deixa ver aqui, deixa ver se está aqui, não. Aqui foi, pendimentalina com flumioxacin, tá? Pendimentalina e mesotrione e o óleo vegetal. Olha aí. Esse aqui. Esse é o resultado. Ó. Esse foi prévio à aplicação. Sim. Esse foi prévio à aplicação. Agora, aqui, e aqui está o resultado. E a área não tratada. 6 dias após a aplicação. E a área não tratada. Área não tratada. Olha aí. Que a gente não colocou todo aqui, né? Sim. Pendimentalina, flumioxacin. 4 litros? 5 litros? 4 litros. 4 litros de pendimentalina. Isso, 4. Prol ou... Você usa 500, as duas. Os mas nesta época que é mais úmida, a gente utiliza 500. Tá? Na época mais seca, utiliza 45,6. Entendi. Tá? Então, aqui vai o flumioxacin, 0,4. O mesotrione, 0,4 e 1 litro de óleo vegetal. Entendi. Aí, ó. O conceito interessante é a ordem de mistura que você faz para drone.
E você não trouxe, não É deu, para drone, para drone. é a jarra lá de limonada? Não, fazer limonada não é fácil não, né? Então, porque tem uma ordem, açúcar ou limão primeiro, o que vai primeiro, porque senão depois... Então, é a mesma analogia para quando a gente está controlando planta daninha, né? Para fazer essa mistura. Quando você utiliza produtos como pendimentalina 4 litros, se você vê aquela tabelinha que ensinaram para a gente, que a ordem, qual desses produtos vai primeiro? A gente sempre fala que na ordem de mistura, vai primeiro aquele de maior quantidade no tanque. Entendi. Aí você não segue não segue aí. A solução concentrada do WG. Isso. É o volume. O volume do produto. Depois você segue aquela ordem. Depois você segue aquela tabelinha. Você tá vendo? Entendeu? Você tá vendo que interessante? Tá? Entendeu? Então, essas dicas você só aprende no campo. Hoje está muito registrado isso da sequência, das misturas pesadas, depois Mas que era assim, era sólido, depois de menor solubilidade a maior solubilidade, mas não sempre funciona assim, não. Entendi. Entendeu? Então, é umas coisas que você tem que aprender a fazer aí. E aqui, para fazer uma boa aplicação de tudo aquilo que a gente viu, de maturador todo, tudo, você precisa fazer uma boa calibração de seu equipamento, saber qual é a faixa de aplicação. Tá? Então, para isso, a gente sempre vê no mundo todo qual que é o mais moderno que tem, que tecnologia você estão utilizando em outro lado, pode adaptar. Convênios lá com o Texas, com Michigan, né? É do Michigan, isso? É de Michigan. Aí Mark é o dono, do inventor dele. Eu fui à sua casa com minha família, passamos lá no lago do Michigan, né? Sim. E ele mostrou porque a gente queria comprar para Guatemala esse negócio aí. Nós vamos trazer isso para o Baldan Connect. Opa. E você vai fazer a ponte que é o próximo workshop ele vai vir e mostrar isso aí. Nós vamos fazer essas demonstrações. É um aparato bem pequeno, prático. E é muito legal o seu trabalho que você faz através de equipamentos. É muito bacana isso, que depois você cria, faz os parâmetros de cada drone e solta para o produtor. Isso. Que depois é um outro assunto que nós vamos falar, que parece que o avião desceu, o helicóptero desceu e o drone só está subindo lá. Está subindo. Eu quero que você conte isso pra gente. E esse é o grande problema que a gente tem com drone, porque todo mundo pensa que quando a gente faz essa calibração para maturador, é a mesma calibração ou configuração que você vai utilizar para inseticida. Não, tem que procurar para inseticida. Qual que é a altura? Como que funciona o produto? Onde está o alvo? Onde que está o alvo, é verdade, né? Então, a mensagem é: cada aplicação, cada tipo de aplicação tem sua própria configuração. Com certeza. Senão não funciona. Senão você não vai conseguir o objetivo aquele que está procurando, né? Eu como prestador de serviço, perfeitamente, concordo perfeitamente. O pessoal trava. Volta um pouquinho essa imagem. Olha aqui, ó, um T40. A gente trabalha com 8 a 9 de faixa e 5, um pouquinho melhor, está muito próximo. A gente utiliza 6, com 10 metros por segundo, dependendo do que está aplicando, né? Olha o tamanho da gota esse aqui. Então, 420, pelo que a gente falou lá do rádio controle, deve ser uns 350. Isso aí. Mas mesmo assim é que a gente tem uma experiência. Tem uma usina muito grande que eles utilizavam gota pequena, vou falar assim, 150, olha, para glifosato. E tinha outra totalmente contrária, 400 micrômetros no controle, né? Estou falando do controle. Sim. Aí, a usina que usa gota pequena, ela tinha muito problema de dano na cultura. A outra não. E então a gente começou a perguntar por que, se você aplica gota pequena e é o mesmo produto, né? E você gota grossa, mas os dois tinham bons resultados de sacarosa, vamos falar assim. Mas prejuízo na cana tinha aquele de gota pequena. Com certeza que ela era mais eficiente na posição de seu produto, na recuperação, né? E ele passava. Com certeza as doses mudam, mas tem uma influência muito grande no tamanho da gota. Bem importante entender isso aí, tá? Na configuração, tá? Essa imagem que você mostrou aqui, ó, a próxima. A seguinte? Esse aqui é o que está acontecendo na Guatemala, quase que na América Central, sobre o uso dos drones. A gente tinha uma cultura de utilizar
helicóptero e avião, por muitos anos. Na verdade, o avião sempre teve uma linha, não É, muito. Era o o helicóptero. helicóptero quase 85% da Era área é helicóptero. utilizado, né? É. Aí você está vendo do O 2016 para hoje, o 80%. crescimento dos drones, como que eles cresceram e como desceu o helicóptero aí agora, assim como o avião também, né? Então, é uma ferramenta que não vai voltar atrás, com Fala facilidade para não. nós, eu tenho duas perguntas nesse assunto. Fala. A adoção do drone foi pela segurança, por ser mais seguro, por cobrir áreas mais, não fazer aquele efeito de virar e voltar, foi por isso, uma cobertura maior. E a outra pergunta, como é que a usina, que eu perguntei para você, já antecipando, como é que a usina, porque a usina tem áreas extensas, você falou para mim que as usinas, você tem usina de 20 mil hectares, até maior. Como é que como é que você consegue cobrir? Porque a limitação do drone aqui é a quantidade de área para ele cobrir, né? Então, assim, ele não tem o rendimento do helicóptero nem do avião. Como é que a usina faz isso para aumentar esse volume e atender a maturação? Você usa produto para broca lá também? Também, claro. Para fazer pré-maturador, para fazer inibidor. Imagine isso. Como é que as usinas fazem para... Elas têm um monte de prestador de serviço? Ela internalizou? Explica isso para É nós. bem interessante porque à medida que foi crescendo o drone, também aumentaram outras atividades agrícolas, né? Aí a demanda das usinas começou a ser concorrente entre elas, né? Porque quando você alugava um helicóptero, também precisava 10 usinas a mais. Não tinha muito helicóptero. Então, também foi por uma coisa de disponibilidade de equipamentos, tá? Quer dizer, o custo. O drone é fácil ali, já tem, o O helicóptero custo quase era parecido, não mudava muito, de não. aquisição. Era a disponibilidade dos equipamentos na hora certa que você precisava. Entendi, Isso foi entendi, também que começou a entendi. crescer essa necessidade, né? Porque não tem um reposto de helicóptero, não tem outro. Os demais estão alugados em outras usinas. Entendi. A disponibilidade assim foi crescendo, só que a gente foi aprendendo com conhecimento muito rápido, vou falar assim, né? Porque não foi paralelo, incrementou o uso do drone, mas aí apenas começava a conhecer como que funcionava, o tamanho da gota, configuração. Agora já a gente já avançou, mas Hoje vocês são disponibilidade. especialistas nisso por causa dessa demanda. Essa demanda. demanda. Agora, uma usina tem até 5 companhias prestadoras de serviço. Você Mas sabe, e quantos hectares cada drone T40 faz no ano? 5 mil hectares? a mais. Faz. Trabalha o ano todo. Ano todo. Saiu Agora do já maturador, vai para inseticida, vai para foliar, vai para prematurador. Entendi. Faz aquelas usinas que faz, não todas fazem, né? Sim. Mas se uma usina que faz tudo isso, quase o ano todo passa. Tá? Ô Zé, tá falando aqui no Brasil a gente fala Zé, né? Lá é só José. Tá José, bom. né? Mas, ô Zé, e você mostrou aqui no próximo slide que a gente tava vendo, você tava falando que o pessoal ficou interessado desse anterior? equipamento. Não. É o que você vai mostrar agora. Do equipamento Chag que você estava falando, a gente até teve é um drone agrícola, nasceu agrícola o drone. Isso. Esse relatório que você mostra aqui que você consegue pegar ponto a ponto e ver como é que foi a aplicação. Você só consegue fazer isso com o Chag? Só com Chag, porque o DJI tem uma companhia na Guatemala, prestadora de serviço, que ela conseguiu baixar aqueles dados e fazer isto aqui que estou mostrando, que é este de Chag, para medir a doses, se foi, por exemplo, tem pontos vermelhos aí, sobredose, tem ponto amarelo, subdose, né? Subdoses. Assim mesmo. As quantidades menores ali de produto está em vermelho e o amarelo o excesso. Isso, e aqui tem não dá para ver, mas tem uma porcentagem de avaliação. 89, como que ficou? 82, 80 e 61. Olha que legal. Então, se você não faz isso,
como você vai medir a qualidade dessa aplicação que você fez. E hoje você tem essas duas marcas Opa, a gente tem os dois. E o pessoal está dando preferência para o Chag Agora por está causa crescendo disso? aí. Por causa Agora disso. já, antes não dava para ver um equipo desse, não. Agora já vai, tem mais. Agora começaram a chegar os 150 também, os mais modernos, né? Então, E o prestador de serviço é uma boa isso para ele, né? sem dúvida, porque ele comprova o que ele fez. E a usina fica segura, falou, eles aplicaram certo. Não, que é assim, funciona assim. A usina quer fazer isto, sim. Então pide para ele, você pode comprar esse equipamento? Tem que dar um jeito, né, aí para saber se pode ou não pode, né, é recurso econômico. Aí ela fala, vou comprar. Você me assegura a área, a gente vai comprar, beleza. Ele passa todos esses dados, ele mide, e então a usina já fica tranquila, né? Porque todos aquele departamento de aplicação aérea, ele é fiscalizado. Porque se os dados da sacarosa não estão dando certo, todo mundo chega com eles. Como que você está aplicando? Como que está fazendo sua mistura? A que horário está aplicando? Começa aquele negócio, né? Se você tem isto, é fácil. Você vai ver esses dados, tá certo, é outra coisa, outro fator, não sei, alguma outra coisa. Mas sempre a visão do gerente ou da junta diretiva, o dono, tecnologia de aplicação. Tá certo. Tá? E tem que ser assim, tem que ser assim. Tá? E é assim. Então, por isso que a gente é avançado, utilizando outras ferramentas que ajudem a gente para saber como que a gente vai aplicar. Por quê? Não é um campo de golfe, né? Onde tudo é bem similar. Cana, a camada de alta, de baixa produtividade, média produtividade, assim você tem que colocar a dose correta também, né? E daí isso que o pessoal ficou interessante, que isso aqui é uma imagem de uma multispectral, você fazendo taxa variada. Isso, que é essa taxa variada que a gente faz toda essa aí, acorde que a gente tem de produtividade ou estimação da produtividade, né? Entendi. Que a gente não faz certinho, tá? Tem um grado de erro, mas é assim, tá? Então essa ajuda a gente para a aplicação, tá? E bom, esse aqui, ó. Você está vendo depois da imagem? Olha o carreador, né? Não dá para... dá para a umidade, você sabe que se não aplica maturador, fica perdendo o sacarosa. E a configuração do drone é importante, porque cada linha que você, o traslape, não sei como você fala, né? A linha, se você não aplica, você está perdendo sacarosa. Sim. Mais ou menos 6 a 15 quilogramos onde você não aplicou. Entendeu? Então é muito dinheiro. Então as tecnologias ficam boas, acessíveis, se você não vai deixar 15 quilogramos lá no campo. Tá? E a impureza vegetal também, né? E também você está vendo ali no rádio controle isso, né? Então isso é muito interessante. Tem mais alguma coisa? Então esse vídeo... Essa é a aplicação mesmo em taxa variável. Aí, ó. Por quê? Porque a gente... Isso aqui é glifosato. Esse é glifosato, mas a gente segmenta as áreas, por exemplo, aqui a gente fala de beta-arenosa. Beta-arenosa é uma área que tem... Fechou? Fechou, Porque aqui a cana está baixa, não está maturando ela e volta a maturar. Ou não tem cana aí, algumas usinas tiram essas áreas que não dá a cana, né? Ou seca muito rápido, então tira. Mas enfim, essas tecnologias a gente utiliza para melhorar a uniformidade de maturação. Tá? Você descobriu a faixa, o equipamento, o prestador de serviço está aplicando, ele está vendo no rádio controle aquele arquivo, você está aplicando, se deu algum problema, você já vê. Então, você tem um controle de qualidade na hora. É verdade. Né? Por isso que a precisão do drone é bem efetiva, né? A precisão é bem bacana. Então, essas vantagens agora tem a gente, né? Então, a precisão. Porque a gente faz todos esses mapeamentos aqui. Esta é uma pesquisa que a gente estava fazendo com o Manuel, justamente, né? Esta área aqui, e a gente determinou naquele momento, essas cores que você está vendo aí, são diferentes áreas de produtividade. Não todo é o mesmo, né? E com o drone a gente consegue fazer isso, né? Essa taxa variada. Consegue. E pela velocidade, né? Você tem essa coxa de retalho, você pode trabalhar com 10 km por hora, ele vai fechar, abrir. E Chag, de novo, ele
mais fácil trabalhar com ele, porque ele já tem algumas ferramentas que ajudam a você a fazer essas aplicações aqui. Que legal. Entendeu? Então, o DJI aí tem que trabalhar mais. Você tá vendo como é que é hoje? Hoje no avançando. evento o pessoal conheceu o Chag, né? Conheceu. Então a gente tem isso aqui, por exemplo, isso aqui é de uma empresa que ela conseguiu DJI fazer taxa variada. Mas você explicou que esse cara é um engenheiro... de sistemas, de mecanização robótica, né? Entendi. Ele é o aplicador, a verdade, que ele é piloto. E é estranho isso, por que a DJI não mostra pra gente, não é verdade? Não sei, Não porque, tá vendo aí, passou de uma área para outra. Eu vi. As cores, eles vão determinar o volume ou a dose que vai ser aplicado. Por quê? Porque com certeza foi uma área mais pobre, de menos produtividade, não precisa aquela dose que a gente faz por área, né? E, por exemplo, a gente aqui não usa o glifosato, você tem uma outra realidade lá, outra que você já explicou por quê, se não fizer glifosato não funciona, etc, etc. Mas não é glifosato sozinho, né? Só para deixar claro aí, que é misturado com nutriente. Pode ser boro, pode ser fósforo, potássio, aminoácidos. Ele vai misturado, não vai sozinho. Então agora você já não vê aqueles prejuízos na cana. Que antes na rebrota, no ciclo seguinte, dava para fazer... Agora, quando você tem uma cana com menos produtividade, você vê esses danos, né? Sim, sem dúvida. Essas áreas que eu falei para você, são aquelas que ficam mais com maior dano, né? Mais arenosas aí, mas isso não dá conta, né? Hoje lá você usa o Modus e o glifosato. Usamos Trinexapac. Singenta. Sim, é que domina, né? Mas temos 6 genéricos também. Temos glifosato, temos bispiripaxódio, ácido abscíssico, e naquela época mais seca a gente utiliza protetores solares à base de silício com aminoácidos. Tá? Entendi. Tá? Então esse é um trabalho bastante importante. Para quê? Para conservar o peso da cana. Alta temperatura, déficit hídrico, a cana perde peso, né? Sim. Então você aplica isso aí 3 vezes, 3 aplicações com drone, e você fica com 7, 10 toneladas a mais comparado quando você não aplicou esses produtos nutricionais, tá? Interessante. Então esse E você faz pré-maturação mesmo assim? Opa! Tem a pré-maturação e depois temos essa combinação de boro, boro, aminoácido, e que mais? Pode ser boro ou pode ser fósforo, potássio, aminoácido. Ou um ou outro. É isso. Pode ser misturado também, mas é isso que mais utiliza. Essa aqui é uma aplicação em taxa variável. Em taxa variável, ó lá, vai começar a encontrar... ele mide aí a vazão, tá vendo? Tô vendo. Ele vai mudar quando ele chega lá no azul. Ele diminui ou aumenta. Isso aí. É isso aí. Então, essas são algumas coisas que eu acho que estão ajudando a gente, tá? Teve gente de usina hoje no evento, ficou interessado, já verdade, conversaram com a gente. Aí de novo, novamente, você como um pesquisador aí, um consultor internacional, você vai disponibilizar também algumas coisas nesse sentido e nós vamos compartilhar com esse pessoal. Com certeza, sim. E fica assim, ó. Fica assim depois convencional, taxa variável. Entendi. E esse é uma grande aporte para a indústria na Guatemala para aplicação com drone. Muito bacana. Pô, você viu que a hora passou? Foi uma hora? Já passou uma hora, a gente tem de 1 hora, já passou 1 hora, e voou o tempo, já é 1h10, mas também o assunto aqui, se a gente ficasse falando, a gente ia falar a tarde inteira. É verdade. José Espinosa, isso. Muito obrigado pela sua participação no nosso evento, pelo podcast e por compartilhar tanto conhecimento que os nossos ouvintes e telespectadores, né, eles vão ouvir e ver no nosso canal, no Baldan Connection. E é muito importante isso, essa interação. Tem muita... quando a gente fala do capim-camalote, aí a gente viu toda a sua experiência de uma área que é uma área muito infestada com capim-camalote. Eu falo que o insumo mais barato é o conhecimento. E essa troca de conhecimento que a gente teve nesses 2 dias, e você contribuindo ainda mais aqui no podcast, trazendo, vai ser de muito valia para quem está assistindo. Agradecer você
E a gente deixa o espaço aí para você falar o que você achou do evento e deixar a sua mensagem final. Não, obrigado. Primeiramente, acho que parabenizar a você, porque esses eventos no sector da cana são muito importantes e não tem muitos. Queremos poucos de qualidade, né? Essa é a ideia. Então, porque a gente também faz na Guatemala e a gente sabe como que é essa coordenação, como que fica com estresse, né, nesses dias, mas é uma satisfação muito pessoal em meu caso, e por isso quero parabenizar a você. Um excelente evento, né? Não deixa de fazer, faz, né? Bom, para a gente é um prazer compartilhar com vocês, os ouvintes, né? Esse sector da cana no Brasil, que é também uma referência mundial, e a gente está no centro de pesquisa abertos para visitas, podem ir, a gente pode receber lá e a gente pode compartilhar com vocês, né? Tem dicas para controle de planta daninha? Tem. Tem dicas para maturador? Tem dicas para fazer toda esta tecnologia? Tem. A gente pode compartilhar, assim que a gente está aberto. Obrigado de novo, né? Muito agradecido com você e Denise por esse convite. E um grande prazer haver compartilhado nessa palestra com vocês ontem, tá? Obrigado, Obrigado, Zé. agradeço. Muito obrigado. E nós chegamos a mais um episódio, finalizando mais o 8º episódio do nosso Baldan Connection, e mais uma vez uma inovação com consultores internacionais, e a gente vai trazer muito mais para vocês. E o propósito nosso é de levar conhecimento e inovação através de conhecimento de pessoas que fazem acontecer, que transformam a pesquisa em extensão rural, como o José Espinosa demonstrou para a gente. E é isso aí, pessoal. Aguardamos você para uma próxima. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, viu, Zé? Foi muito